Estamos de volta e nesse pequeno intervalo, deu para você digerir um pouquinho sobre isso? Ficou surpresa? Já aceitou essa ideia? Ainda não? Então vamos estudar mais, né, Sebastião? Vamos ter mais algumas noções. Então vamos lá. Deus não se entrega a uma ação direta sobre a natureza, mas tem seus agentes dedicados em todos os graus da escala do mundo. Em todos os graus. Então essa palavra todos parece que fica muito contundente quando nós trombamos com elas algumas vezes. Aí no Livro dos Espíritos, em todos os graus. Tudo cresce e evolui também no Livro dos Espíritos. O ensino de Jesus é para ser colocado ao alcance de todos. Então parece que fica muito claro quando a gente vai encaixando essas peças. Então, se Deus não age diretamente na natureza, mas tem os seus agentes, quem são os agentes? Será que Jesus faz tudo sozinho? Ele não tem as suas falanges intermináveis de espíritos? Uns são os guias da humanidade, outros gerenciam os reinos, outros gerenciam as fontes, as florestas, como nós vamos ver, porque agora nós vamos fazendo um retrocesso. Porque assim é, e assim também é em nós. Existem forças ou consciências elementais gerenciando os nossos órgãos, os nossos sistemas, os nossos corpos, as nossas células, os nossos átomos, mas vamos ver com vários autores se isso é verdade mesmo. Os elementais são mais conhecidos como espíritos da natureza. São princípios inteligentes em processo de individualização e despertamento da consciência. Os seres que estagiam por longos períodos nos reinos da natureza, que antecedem o tronco humano, mas ainda não tiveram ingresso, pela reencarnação, na humanidade. Se agrupam de acordo com as afinidades. São elementais porque estruturaram uma espécie de corpo ectoplasmático, da natureza híbrida, com elementos da dimensão mental. Parece que o negócio começou a ficar interessante. Da dimensão mental, você pensa? Corpo ectoplasmático? Ectoplasmático, híbrido, que ele pode densificar e aparecer um serzinho para você no meio da floresta, no quintal da sua casa. Ele pode virar o que ele quiser? O que ele quiser, porque ele passou por todas as formas, desde a matéria elementar, a estrutura do fluido universal, da energia universal, da matéria mental em todas as frequências, dos princípios vitais, dos átomos, das moléculas, das células, passou por todos os reinos. E agora, esses que nós estamos falando, alguns deles já estão no pré-humano. Então, qualquer forma que ele animou anteriormente, ele pode assimilar a matriz e se transformar em algo semelhante. Então, pode aparecer para você como uma borboleta, como um beija-flor, como um animal, como um pequeno ser, uma aparência humana, ou como qualquer frequência de vida que às vezes desconhecemos essas realidades. Com elementos da dimensão mental. Mas é por isso que eu te perguntei, você pensa? Quando você pensa, você cria elementais ou não? Quem são nossos verdadeiros filhos? Vão aparecer para mim diante do meu estado mental? Não, a matéria mental são composta de elementais. E eles, você pensam, eles constroem. Você imaginam, eles dão forma à sua imaginação. Você imaginam a revitalização de um órgão, eles se transformam nos elementos subatômicos, na energia que vai revitalizar. Eles são os componentes da matéria elementar, que dá origem a todos os elementos da bioenergia, inclusive, para a estruturação de todos os reinos, onde quer que possamos estar ou imaginar a existência deles. Você pensava assim? Quando eu penso, eu crio e sou responsável pela minha criação. Vários autores nos alertam para isso, em especial André Luiz, por meio dos seus instrutores, e Emmanuel. Emmanuel diz que uma vez criada essa ideia, ela quer viver a sua vida. Ela permanece e se eu não alimentar, se eu não der sequência, ela se vira contra mim mesmo.
porque eu posso criar algo construtivo ou algo destrutivo, depende de como eu estou pensando no momento dessa criação. Vamos seguir? Até suspirei agora. Então, suspirando e tudo, vamos mais um fragmento. A natureza tem muitas divisões. No tocante, os agentes espirituais. Esses espíritos do Senhor comandam todos os movimentos da água e do ar, da agricultura e da pecuária, das religiões e das ciências, dos animais e dos vegetais, do fogo e das revoluções geológicas, da paz e da guerra, para depois chegarem a um ponto de estabelecer a harmonia da terra, de todos que ela se transforme em paraíso, onde o amor será todo o necessário para se viver. Aí eu te pergunto. Me pergunta. Se tudo foi criado através da lei do amor, os elementais, se eles dão forma àquilo que eu penso, mesmo eles sendo destrutíveis, eles atendem a esse pensamento e criam aquilo? Eu vou contar um segredinho só para você, desde que você não conte para ninguém. Se você juntar, porque eles estão na estrutura do hidrogênio, do oxigênio, então a consciência elemental ao mesmo tempo gerencia um átomo de hidrogênio, um átomo de oxigênio e ao mesmo tempo outros elementais em planos menores, como nós vamos ver, está trabalhando na obediência como elementos subatômicos. Se eu juntar dois átomos de hidrogênio, duas consciências elementais nesse estágio, com uma de oxigênio, o que eu construo? A água, que nós acabamos de tomar agora há pouco. A H2O. Mas se eu convidar, venha cá, mocinho, você que está aí brincando de viver, mais um oxigênio, que é inofensivo sozinho. Ele se junta nesse trio e agora forma um quarteto. Se transforma num ácido corrosivo. Certo? Certo. E agora, dá para tomar? Então o elemento agora é um veneno, pelo menos para ingerir, que é a água oxigenada. Mas será que eu posso usar a água oxigenada para limpar uma ferida com mais eficiência que a água potável? Sim. Posso. Então, não existe nada de negativo na criação de Deus. Ele pode ser negativo porque eu não necessito dele naquela forma, naquele momento, naquele lugar. As bactérias são criadas por nós como forças elementais, um número de mais ou menos 76 sextilhões a cada 24 horas, só para nos ajudar na digestão, da mastigação à excreção. Mas se eu criá-las e colocá-las em lugares indevidos, elas me atacam e destroem o meu próprio universo. Um vírus tem a capacidade, de virulência, aquele que tem muita capacidade, a depender de como é criado, ele pode destruir um corpo orgânico em algumas horas. Ele pode se duplicar, se clonar, e em algumas horas o corpo já está sem vida. Já não tem mais como sobreviver. Mas, ao mesmo tempo, ele pode trabalhar na intimidade de uma bactéria como um serviçal, na mais perfeita harmonia. E a interação com esses seres que nós precisamos aprender. Mas vamos ler mais um fragmento, que o nosso tempo já está esvaindo para o próximo bloco. Com o transcurso dos evos, surpreendemos as células como princípios inteligentes de feição rudimentar, a serviço do princípio inteligente, em estágio mais nobre nos animais superiores e nas criaturas humanas, renovando-se continuamente no corpo físico e no corpo espiritual, em modulações vibratórias diversas, conforme a situação da inteligência que se senhoreia, depois do berço ou depois do túmulo. Aí Ramatiz mostra esses elementos sendo a estrutura base do perispírito e do corpo biológico. E nós vamos ver na sequência mais algumas informações, mas já no próximo bloco. Então eles existem, queiramos ou não, é uma realidade incontestável, tanto em nossa estrutura, desde o íntimo de nosso laboratório mental, até a última célula orgânica, agindo e interagindo em nós.
e fora de nós em todas as coisas. Se nós respeitamos os elementos da natureza, eles nos respeitam e fazem na mais perfeita harmonia o que quiser que façamos para o nosso e para o bem de todos. Se nós desrespeitarmos um elemento fora, como uma batatinha, uma cenoura, uma beterraba, qualquer alimento que está fora de nós, os que estão dentro de nós se revoltam. A maioria das enfermidades são pelo nosso comportamento indevido no uso inadequado da energia, no desperdício, na ingerência com a vida alheia e muitas coisas que nós fazemos porque não compreendemos ainda esses seres como parte estrutural do nosso próprio ser biológico, perispiritual e até mental e como agentes da natureza em toda parte. Precisamos com urgência entender essa realidade e agir com conhecimento de causa, porque eles conhecem todas as essências. Porque nós vamos ver isso na obra Francisco de Assis, ele escolhendo as essências, assim como vemos na obra Nosso Lar, Narcisa perguntar para os agentes, os cuidadores da floresta, entidades do reino pré-humano, que são os elementos que protegem as florestas, onde estavam os eucaliptos e as mangueiras, porque ela precisava de essências. Miramês mostra na obra Francisco de Assis, ele escolhendo as essências, a pedido dele, a pedido de Francisco de Assis, as águas da fonte, as moléculas de água, para manipular um medicamento para a cura de uma enfermidade. E assim, nós vamos ver Ramatiz mostrando ele na estrutura dos elétrons, Aulus na estrutura dos fótons, que são partículas minúsculas em relação aos elétrons, e depois André Luiz na matéria mental, e depois Pietro Baldi conversando com eles dentro da mente, como se fossem princípios inteligentes ou eles na própria nascente. Mas isso fica para o próximo bloco. Exatamente. Vamos sair para um breve intervalo e já já voltamos.